Boa noite, igreja. Bom, primeiramente queria dizer que é uma alegria ver o pastor aqui, Simone. O pessoal já estava um pouco cansado de mim, né? Principalmente o João. Mas dizer que é uma alegria e foi uma responsabilidade muito grande estar aqui nesses 3 domingos consecutivos, né? Porque estar aqui substituindo um pastor como o reverendo Oreb, que prega a palavra de Deus nesse púlpito, e é bem perceptível isso quando a gente conversa com nossos amigos aqui desta igreja, quando a gente participa de uma escola bíblica como foi de hoje, por exemplo, a gente tem a oportunidade de aprender realmente acerca dos mandamentos do Senhor, da sã doutrina. Isso é um privilégio para nós, principalmente diante de um mundo onde a Bíblia não é exposta, onde diante de tantas igrejas que a gente vê qualquer coisa sendo falada nos púlpitos. Para a gente é uma alegria muito grande estar aqui, mas também uma responsabilidade muito grande. A alegria em poder estar sendo instrumento do Senhor, mas não nego que foi uma responsabilidade muito grande estar aqui nesses 3 domingos consecutivos. Então a chegada do nosso pastor aqui é uma alegria para nós, né? Eu queria dar continuidade ao que a gente estava falando, né? No primeiro domingo a gente tratou sobre como que o Senhor vai até pecadores, né? Ele não fica à espera de nós, mas muito pelo contrário, Ele vai até aqueles que estão perdidos e resgata pelo seu poderoso amor. Essa é o grande mistério do Evangelho, né? A grande boa nova, né? Que o Senhor ele não simplesmente fica à espera das nossas ações, mas Ele vai até a nós, nos resgata, nos dá vestes novas, nos limpa. Isso a gente mostrou através daquela parábola que é dividida em 3 parábolas, né? Do filho pródigo, da ovelha perdida e da dracma perdida. Depois a gente falou como que esse Senhor que nos ama nos conduz através do seu Santo Espírito, através do Espírito de vida, através do Espírito da vida, nos conduzindo não mais debaixo da lei ou debaixo da justa condenação da lei, né? Mas nos faz viver agora diante do seu amor, diante da sua graça, não mais debaixo do jugo da lei, mas debaixo das promessas do Senhor e debaixo da sua sã verdade, da sua doutrina, e agora salvo para todo sempre, vivendo sempre de acordo com o Espírito do Senhor, sempre Ele nos moldando e nos conduzindo nesse caminho. E hoje a gente vai ver como que o Senhor, esse mesmo Senhor que nos buscou, né, que nos faz não mais viver debaixo do jugo da lei, Ele nos requer uma resposta, né? Ele nos pede uma resposta, como nós devemos viver em resposta a esse amor de Deus. A gente vai ver isso lendo o trecho de Efésios. A gente quase leu ele aqui na leitura de contrição. Efésios capítulo 5, praticamente uma continuidade. 5, eu vou ler do 7 ao 14. Ou seja, agora, como nós devemos viver diante desse Deus que nos resgata, diante desse Deus que nos busca, diante desse Deus que vai até o nosso encontro, diante desse Deus que retira todo o jugo da lei diante de nós, nos faz viver no Espírito, como que nós devemos ter uma vida de santidade que agrada ao Senhor. Efésios capítulo 5, versículos de 7 a 14. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto só referia vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, diante da sua palavra, nós revelamos a nossa incapacidade de compreender o texto por nós mesmos. Hoje de manhã nós refletimos acerca da sua Sagrada Escritura e nós dependemos do Teu Santo Espírito para compreender as verdades contidas aqui. Nenhuma intelectualidade, nenhuma exposição, por melhor que seja, nenhuma exegese, por melhor que seja, Senhor,
sem o auxílio do Teu Santo Espírito, é capaz, Senhor, de nos conduzir à Tua santa, boa e perfeita vontade, ó Pai. Por isso nós nos humilhamos diante do Senhor. Nós, como igreja do Senhor, pedimos encarecidamente que o Senhor fala através de nós, fala para nós, a começar por mim, ó Pai. Que nós não somente compreendamos o texto, mas que coloquemos-nos, ó Pai, coloquemos-no em prática dia após dia. Muito obrigado por este domingo, pelo dia do Senhor, que este culto seja agradável a Ti. Oramos assim no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Bom, a carta de Paulo aos Efésios é muito interessante do ponto de vista que, a gente estava falando isso no domingo passado, que quem não gosta de doutrina, por exemplo, não pode chegar em Romanos. Na verdade, não pode chegar na Bíblia, mas especificamente em Romanos, porque a carta exala a doutrina, né? Já em Efésios, particularmente, ela é chamada da coroa das cartas de Paulo, o clímax da teologia paulina. Diferente, por exemplo, das demais epístolas, onde Paulo costuma expor uma série de doutrinas, ou então está respondendo alguma questão doutrinária que está sendo colocada em xeque naquela igreja, talvez devido a falsos apóstolos, ao seu ministério está sendo colocado em frente, ou colocado de forma a ter dúvida, né, do seu apostolado. Na carta de Efésios, especificamente, você não vai ter uma questão ali de controvérsias ou uma questão mais de discussões, não. Como Paulo mesmo diz, parece que ele já está nas regiões celestiais. É como se ele estivesse contemplando ali o reino de Deus, do aspecto da salvação, já como salvo no Senhor, já como redimido, diante da redenção que o próprio Senhor lhe deu. A gente não vai ver muitas controvérsias nessa carta, mas há um puro encorajamento para que os cristãos de Efésio ali pudessem andar dentro do caminho do Senhor, dentro daquilo que ele chamaria de ensinos práticos para uma vida cristã saudável. Ela é dividida basicamente nos 3 primeiros capítulos, uma exposição um pouco mais doutrinária, mostrando ali como que eles deveriam viver de acordo com a sã doutrina, né? Depois, nos 3 próximos capítulos, você vai ver ensinamentos práticos diante daquilo que foi exposto. E o mais incrível disso é, quando eu falei que Paulo estava como se estivesse assentado nas regiões celestiais, é que Paulo estava preso, possivelmente na sua primeira prisão domiciliar em Roma, né? E o que nos indaga é como que ele poderia estar tão radiante, ou assentado nas regiões celestiais, ou contemplando as maravilhas do Senhor, mesmo passando diante de uma tribulação. A primeira coisa que a gente pensa é que, embora ele estivesse passando por essa tribulação, a gente sabe que o evangelho não estava preso, porque ele poderia pregar a todos aqueles que vinham até ele. Isso Paulo fez muito. E mesmo assim a gente sabe que o motivo da sua alegria e do seu modo de contemplar a vida em Cristo Jesus é por causa do evangelho. É por causa do evangelho que ele poderia sim olhar as coisas, olhar a vida, olhar tudo aquilo que estava ao seu redor e dar graças a Deus, e olhar também, principalmente, o fruto do Espírito Santo que era produzido através da vida da igreja. E é somente o Evangelho do Senhor Jesus que vai fazer a nossa vida, assim como fez a vida de Paulo, enxergar em óticas diferentes, mesmo diante de tribulações, mesmo diante de prisões, mesmo diante de circunstâncias diversas. E se Romanos, como a gente estava dizendo semana passada, como a gente disse semana passada, é a expressão mais pura desse Evangelho, Efésios é a expressão mais sublime e majestosa do mesmo Evangelho. São como se fossem pontos de vista da mesma coisa, óticas diferentes. Como se Paulo ali tivesse encontrado realmente a verdadeira vida no Senhor. Fruto não das suas próprias obras, como Efésios capítulo 2 vai dizer, mas fruto da graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E para falar sobre esse evangelho, o evangelho do Senhor Jesus, Paulo faz as seguintes coisas. Ele parte do seguinte pressuposto. Eu queria ler com vocês, por exemplo, no capítulo 1, a partir do verso 3, para entender da onde que Paulo parte, por exemplo. Ele fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja,
Paulo parte do lugar certo, parte de Deus. Ele parte de Deus, ele começa de Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não parte dele, ele não parte da igreja, ele parte de Deus. Ele começa falando a partir de Deus, porque a Bíblia é o livro de Deus. A gente estudou isso de manhã. A Bíblia é a revelação de Deus, e o nosso pensamento deve sempre começar a partir de Deus. Isso me vem à cabeça quando a gente, por exemplo, está conversando com uma pessoa que não é cristã, e a gente está falando para ela sobre as boas novas do Senhor, ela fala, sim, eu vou à igreja, eu preciso sim me converter, né? Ela usa até esses termos, mas eu preciso deixar de fazer isso, eu preciso deixar de fazer aquilo, eu preciso de deixar... Ela foca em si, e não foca na natureza daquele que chama. Um erro em nós é focarmos em nós e esquecermos da natureza de Deus. É por isso que a gente fala que teologia, quando a gente faz teologia, a gente parte sempre dos atributos de Deus, a partir de quem Deus é, e não a partir de quem nós somos, porque se nós partirmos de nós mesmos, nós não vamos a lugar nenhum, porque nós somos encarecidos da graça de Deus, miseráveis, mortos dos nossos delitos e pecados, né? Então precisamos partir de Deus. É um erro começarmos, por exemplo, nos examinando, analisando, por exemplo, as nossas próprias vontades, as nossas necessidades, os nossos medos e as nossas dúvidas. É um erro querer se aproximar de Deus a partir de quem nós somos, mas a garantia do nosso relacionamento com o Criador, com o nosso Senhor, se dá por meio de quem Ele é. Tiremos, pois, o foco de nós e colocamos o foco em Deus. Lembre-se que foi Deus que amou o mundo de tal maneira. Foi Deus que enviou o seu Filho. Foi Deus quem primeiro nos amou quando ainda nós éramos pecadores. E é Deus quem busca esses pecadores, a gente viu isso. É Deus que nos faz viver para a sua glória através do seu Espírito, nós vimos isso também. E é por isso que Paulo fala em uma das suas doxologias, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. O ponto é Deus. E quando a gente analisa, por exemplo, o propósito dessa carta, né? A proposta de Paulo é mostrar como nós devemos viver diante deste majestoso poder, o poder do Evangelho, que é o Evangelho de Deus, para a transformação do homem, e quais são os efeitos dessa mensagem. Como nós já podemos viver aqui, nesta vida, contemplando a graça divina e o favor de Deus imerecido. Como nós podemos já contemplar? Que muitas vezes parece até utópica, né? Paulo está ali contemplando a graça de Deus, as maravilhas do Senhor mesmo diante de situações totalmente adversas. Se a gente falar isso no contexto mundano, parece bizarrice, não sei uma palavra que pudesse definir isso. Parece algo totalmente distinto de uma realidade. Parece que a gente está vivendo uma esquizofrenia, mas na verdade os nossos olhos foram desvendados. O nosso coração de pedra foi retirado e agora nós temos um coração de carne. E hoje nós podemos enxergar a vida não como eu acho, mas como Deus enxerga a vida. Esse é o ponto, é a partir de Deus que nós precisamos olhar a vida, né? E isso não depende, por exemplo, de condições, não depende de condições financeiras, não depende de aprisionamento, não depende da nossa saúde, não depende se nós temos bens ou não, porque o caráter de Deus é imutável. É imutável. Logo, as nossas ansiedades são levadas. Logo, as nossas dúvidas são levadas. Logo, os nossos temores são levados por quem Deus é. E o resumo dessa carta está justamente aqui no primeiro capítulo, né, de 3 a 14, quando Paulo vai falando, ele fala que Deus elege, ele derrama a sua graça salvadora, e é por ela que nós temos gratuitamente a salvação, a redenção em Cristo. Deus elege, Cristo atua na redenção, né? E o Espírito Santo, isso está no versículo 7, e o Espírito Santo garante a nossa salvação através da aplicação da obra redentora de Cristo nas nossas vidas. Versículos 13 e 14. Ou seja, a obra de Cristo, a salvação, nosso bem mais precioso, não é uma obra somente de Deus Pai, não é uma obra somente de Deus Filho, não é somente uma obra do Deus Espírito Santo, não, é uma obra trinitária. A Trindade atuou e resolveu salvar pecadores, amá-los antes da fundação do mundo, de um modo atemporal, quando o tempo ainda nem existia. Nós já tínhamos sido eleitos em amor no Senhor.
E nesse momento, todas as coisas foram decretadas pelo Senhor atemporalmente, e a gente percebe isso no tempo. A gente percebe isso quando o Senhor nos chama, a gente percebe isso quando o Senhor nos converte, a gente percebe isso quando o Senhor nos santifica, e a gente percebe isso e perceberá ainda mais quando o Senhor nos glorificará. Ou seja, ok, Maio, eu entendi qual é a obra de Cristo na minha vida, eu entendi qual é a obra do Espírito na minha vida, eu entendi qual é o papel da Trindade na minha vida antes como filho da perdição, como filho da ira, a hoje como salvo no Senhor. Tudo bem, mas e agora? Como nós devemos viver essa vida no meio de um mundo caído para a glória de Deus? Aí a gente chega em Efésios 5, basicamente do capítulo 4, quando o Diácono Marcos leu aqui na leitura de contrição, mas eu queria focar com vocês no capítulo 5, nesses versos de 7 a 14. No versículo 7, ele fala, onde nós lemos, né? Portanto, não sejais participantes com eles, né? Participantes com eles. A primeira coisa que a gente pergunta, quando a gente pega o texto assim no meio, é: quem são eles, né? Quem são eles que Paulo está se referindo? A gente vê aqui logo no verso anterior, ele falando sobre os filhos da desobediência. Paulo está se referindo aos filhos da desobediência, né? E ele enumera no começo do capítulo algumas obras características desses filhos, dos filhos da desobediência, das quais ele chama obras das trevas, ou pertencentes aos filhos da desobediência. Capítulo 5, versículo de 1 a 6, ele fala aqui, primeiro ele fala: sede, pois, meus imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo vai colocar aqui agora como se tivesse uma grande batalha entre os santos de Deus e as obras das trevas, que são frutos dos filhos da desobediência. Ele está falando, essas obras justamente servem para que os efésios possam se lembrar de como a vida de um ímpio é marcada por essas obras, como a vida de um justo é marcada por essas obras, como a vida de um filho da ira é marcada por essas obras. Logo ele está falando assim, ó, veja essas obras. Essas obras não são pertencentes a quem é santo, a quem foi regenerado, a quem é chamado pelo Senhor, a quem hoje tem uma vida em Cristo Jesus, uma nova vida, um novo homem, em contraponto ao velho homem. Foi lido aqui no capítulo 4. Essas obras não são condizentes com a vida de um cristão verdadeiro. Ele fala dessas obras, na versão, na NVI, ele fala aqui no versículo 3, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, né? Que é a palavra aqui para impudicícia. Qualquer espécie de impureza, nem de cobiça. Ele fala de conversação torpe, palavras vãs, enfim, mas diversas obras que não são condizentes com a vida de um santo, de um salvo em Jesus. Ele coloca isso em contraposição. Em contraposição a esse posicionamento, Paulo vai mostrar como deve proceder um filho da luz. A gente entendeu como procede um filho da ira, um filho da desobediência, mas o foco dele é mostrar como que nós, salvos em Cristo Jesus, devemos viver uma vida santa que glorifica a Deus. E para responder isso, no versículo 8, na parte A, ele fala: pois outrora eres trevas. É interessante porque para responder algo, uma contraposição, dois argumentos, ele fala primeiro quem eles eram, trevas, né? Mortos nos delitos e pecados, entregues às suas próprias concupiscências, desejosos do mal, filhos da desobediência, da ira, escravos do diabo, né?
incapazes de buscar a Deus, mortos dos nossos delitos e pecados, sem vontade de agradar a Deus, até livres, mas para pecar. E por isso que eles andavam naquelas obras. A gente viu isso no nosso estudo de sexta-feira, com o pastor não lembro o nome dele, o pastor João, o reverendo João lá da Bahia, né? Ele falava sobre a depravação total, como que o homem depravado busca apenas os seus próprios interesses, as suas próprias concupiscências, os próprios desejos, a parte de Deus. Porque nós não temos condição de escolher a Deus sem que esse Deus primeiro nos escolha. E muda a nossa mente, e hoje a gente sim pode dizer sim para Deus, porque primeiro Ele disse sim para nós. O homem depravado só faz o mal. O homem depravado jamais agradará a Deus através das suas próprias ações. Lembre-se do profeta Isaías, quando ele fala que as nossas obras são como trapo de imundícies. Ou seja, nada do que o ímpio faça por si mesmo, se não passar pelo fio redentor de Cristo Jesus, é impuro. Não é aceitável aos olhos do Senhor como agradável. Os filhos da desobediência atuam através das suas obras, mas mesmo aquelas obras que a gente acha que em si não tem problema nenhum, não são recebidas por Deus como aroma suave ou como oferta agradável, porque não é mediada pelo Redentor, pelo Salvador, Cristo Jesus. E ele fala isso, vocês eram trevas, sim. E a parte B, ele fala, do versículo 8, porém agora sois luz no Senhor. Agora somos luz, sois luz no Senhor. E a conclusão que ele chega, ainda nesse versículo, é: andai, portanto, como filhos da luz. É o que se há de esperar de um filho da luz, é que ande como um filho da luz. Isso é muito interessante, porque no cristianismo não existe aquela ideia, eu sou um cristão intelectualmente falando, Maico. Eu sei das doutrinas, eu sei das sistemáticas, eu sei tudo sobre os puritanos, eu sei tudo sobre a história da igreja, eu sei tudo sobre teologia bíblica, eu sei tudo, intelectualmente. Mas a vida, como é que a gente funciona? Não, eu conheço intelectualmente, mas no cristianismo isso é inadmissível. No cristianismo isso é inexistente, não é nem inadmissível, é inexistente. Porque o conhecer bíblico requer uma vida santa, requer uma vida de prática. A prática cristã ou a vida cristã, aquilo que nós fazemos, as nossas obras, elas não podem ser indissociáveis de uma doutrina. Tem um exemplo que eu acho muito interessante, é que como a doutrina fosse um esqueleto, aquilo que nos mantém de pé, e as obras, aquilo que o Espírito Santo produz através de nós, é como a carne, aquilo que nos mantém vivo, aquilo que nos faz ser vivo. Logo, um ser humano não existe só o esqueleto e não existe só a carne, mas o ser humano de verdade é um ser humano feito de coração de carne, de esqueleto e de seus membros para a glória de Deus. Tirar algo disso retira de nós a nossa humanidade, a nossa vida. É só você ir no cemitério e você vai ver esqueleto, mas você não vai ver pessoas de verdade. Ou se você vai no açougue, você vai ver carne, mas você não vai ver... Se bem que no açougue não tem carne humana, né? Ou alguns até tem, né? Alguns até tem. Enfim, é um consenso, por exemplo, que quando a gente afirma algo, a gente deve proceder conforme as nossas convicções, né? Fora disso, a gente traz aquele conceito de hipocrisia, que traz repugnância a todo ser humano, hipocrisia. É assim, por exemplo, na política, é assim na igreja, no trabalho, em todos os lugares. Os hipócritas, né? Você pode pegar até um exemplo de um fariseu e ler para um ímpio, ele vai achar um absurdo. O cara falava isso, mas ele não agia de acordo com a sua prática, né? E por que todas as pessoas pensam assim? Por causa do caráter de Deus, por causa da imagem de Deus no ser humano que ainda não foi totalmente pervertida, mas ela foi desfigurada, mas ainda resta da imagem de Deus no ser humano. É aquilo que a gente chama de revelação natural, revelação natural imediata, né? Na consciência humana. Logo, todo ser humano, por exemplo, olha para o outro e acha que ele deve agir de acordo com aquilo que ele crê. Se eu tenho as minhas convicções, eu tenho que votar num político que seja de acordo com as minhas convicções. Eu não posso ter uma vida contrária àquilo que eu afirmo. Isso é hipocrisia. E todo ser humano pensa assim porque existe um senso do divino, como diria Calvino.
Esse senso é que nos mostra, por exemplo, o conceito de amor, de justiça, de verdade, embora jamais consigamos o padrão de Deus por nós mesmos. É aquilo que foi falado aqui de manhã, né? Os ímpios tentam se justificar por si mesmos, de alguma forma, mesmo não sabendo, mesmo não entendendo, mas eles tentam se justificar. O Davi deu um exemplo aqui maravilhoso, né? Se Deus existir, eu estou justificado, porque na verdade eu não roubo, não mato, não faço nada. É a sua própria justificação tentando agir diante da revelação natural de Deus na consciência do ser humano. Isso é ponto. Versículos 9 e 10. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Ao contrário aqui das obras das trevas, ele coloca o fruto da luz: bondade, justiça e verdade, ou amor, justiça e verdade. E é interessante porque o erro, quando nós começamos a partir de nós mesmos, é que nós não somos bons, nós não somos justos e muito menos verdadeiros. Essa não é a nossa natureza depois de Adão, por mais que afirmamos ao contrário, como esse professor aí falou para o Davi. Somente Deus é bom. Você vai ver isso em Marcos, capítulo 10, versículo 48, Romanos 3, 12. Somente Deus é justo, Romanos 3, 10. Somente Deus é verdadeiro, João 14, 6. E se nós não somos nem bons, nem justos, nem verdadeiros, como que nós andaremos como filhos da luz? Como nós viveremos, portanto, como filhos da luz? Esse é o ponto. E a grande questão e o grande foco do apóstolo se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. Precisamos estar em Jesus Cristo, para que através de Jesus Cristo nós sejamos enxergados como bom, para que através de Jesus Cristo nós sejamos enxergados como justo, para que através de Jesus Cristo o Senhor Deus nos veja como verdadeiros. Ele é amor, Ele se entregou por nós, para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele se fez justiça por nós. Lembre-se que nós estávamos debaixo da ira de Deus, e Ele se fez pecado, nos livrando da justa e santa condenação do Senhor. Ele é verdade, Colossenses 2,3. Não há verdade fora de Cristo. Nosso pastor falou aqui de manhã também, que naquilo que as outras coisas falam e a Bíblia fala diferente, ficamos, portanto, com a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Maico, mas a ciência fala isso, isso e isso. A ciência fala uma coisa hoje, daqui a pouco ela já mudou totalmente. A gente não precisa de evidências, porque a palavra de Deus testifica no nosso coração. O Espírito Santo de Deus testifica no nosso coração que aqui está a palavra de Deus. Simone falou muito bem também que quando a gente nem sabia daquelas provas todas, você se entregou ao Senhor, o Senhor te buscou naquele momento e você já sabia que aquilo é a palavra de Deus, verdade absoluta, e ninguém discutia com isso. Por quê? Por causa do testemunho interno do Espírito Santo no seu e no meu coração. Não precisamos de evidência, não precisamos de ciência. Não estou falando que a ciência é ruim, não estou falando que as evidências são ruins, não é esse o ponto. Eu estou falando que o Espírito Santo de Deus nos mostra aquilo que é verdade por meio de Cristo Jesus. Fora de Cristo tudo é aparência, tudo é vaidade, tudo é aparência. Versículo 10, quando ele fala provando sempre o que é agradável ao Senhor, Cristo nos faz viver em amor, em justiça e em verdade, nos fazendo viver não mais para nós, mas para Ele próprio. E a gente passa a aprender não aquilo que é agradável a mim, mas aquilo que é agradável ao Senhor. Lembre-se, tira o foco de você. A gente passa a entender aquilo que é agradável ao Senhor. E a pergunta certa não é aquela que o mundo nos faz. Maico, o que você mais quer ser? Maico, aonde você mais quer chegar? Maico, qual é o seu maior sonho? Maico, o que você mais quer fazer? O que você mais quer? Que você? Essa não é a pergunta certa. O mundo sempre diz, você vai ser o que você quiser, você é capaz, vai em frente, vai com a sua força. Não há limite para o vencedor. Até a igreja fala isso. Não há limite para o vencedor.
Mas a pergunta certa não é o que eu quero ser, é o que Deus quer que nós sejamos como igreja dele. O que Deus quer? Nós só somos felizes quando nós cumprimos o propósito de Deus, que é glorificá-lo e ter prazer nele eternamente. Esse é o propósito de Deus nas nossas vidas. E não há a mínima possibilidade de nós alcançarmos esse propósito sem que seja por intermédio de Cristo Jesus. Impossível isso, impossível. O Senhor Jesus nos faz andar agora como filho da luz, provando do fruto dele, da boa obra dele, da obra que é agradável ao Senhor, que ele coloca aqui como bondade, né? Que ele coloca como justiça e verdade. Quando a gente pensa em bondade, por exemplo, ou amor, e a lógica do reino é aversa à lógica do mundo, né? Ganha quem dá, o último é o primeiro, o maior é o menor. O Deus Todo-Poderoso, ele se encarna, serve e se entrega. O mal se paga com o bem. Primeiro é o último. A lógica do reino é a aversa, é o contrário da lógica do mundo. Por isso que é andar na contramão, né? Andar em sentido contrário daquilo que o mundo, que jaz do maligno, o sistema, propõe para que nós façamos. E quando nós focamos em nós, tiramos o foco de Deus, nós vivemos uma vida de futilidade, sem propósito, uma vida falsa, uma vida que não é arraigada nas verdades do Senhor. E o mundo não é meu nem seu, é o mundo dele. As regras não são nem minha nem sua, são as regras dele. Quem fez a nós não foi nem eu nem você, foi ele. Ele sabe do que está falando. A gente vive uma vida de egoísmo, a gente vive uma vida autocentrada, não como seres humanos de verdade, como o propósito para o qual ele nos criou, mas como seres irracionais, animais que querem um traçar o outro. Cada um por si, né? Deus por todos, e assim vai. A vida da igreja é o contrário, né? Quando a gente vê a vida da igreja, é um se importando com o outro, é um cuidando do outro, é um se metendo realmente na vida do outro, é um protegendo o outro, é um animando o outro, é um instruindo o outro, é um exortando o outro. A vida de igreja é assim. Aquele cara que vive vida de igreja fala assim, mas cada um por si, se mete na sua vida aí, na minha vida aqui, quem cuida sou eu. Isso não é vida de igreja. É todos nós estarmos submissos uns aos outros e todos nós ao mesmo tempo submissos a nossos líderes, aos nossos pastores. Essa é a vida de igreja. Essa é a vida de igreja. Não é uma vida independente, é uma vida dependente. O ser humano ele é dependente de Deus, ele é dependente um do outro. Essa não é a vida que o Senhor quer para nós. E quando nós focamos em Deus, nós buscamos uma vida que é agradável a Ele, a despeito de qualquer circunstância. A gente quer entender, quer buscar agradar a Deus diante de qualquer situação. É por isso que a palavra de Deus nos instrui em todos os momentos. Quando a gente pensa, por exemplo, em justiça, né? E a gente falou do senso da divindade que nos mostra que todo ser humano, por exemplo, tem sede por justiça, né? Você vai perguntar às pessoas qual é o maior problema do Brasil, muitas delas vão responder que é a impunidade. As pessoas não são punidas da maneira que devem ser punidas. No entanto, essas mesmas pessoas não entendem que são injustas. E a nossa justiça própria, como a gente já falou aqui, somos como um trapo de imundície. Por isso que o cristianismo ele é diferente em relação a qualquer outra religião, porque a justiça que é válida aqui não é minha nem a sua, mas do nosso Senhor Jesus. Só Ele que é verdadeiramente justo. Só seremos justos nele. Quando ele fala, por exemplo, de verdade, em Cristo está toda a sabedoria. É através dele que nós possuímos a sua própria mente, né? É o Espírito do Senhor que habita os filhos da luz e gera fruto, por exemplo, digno de arrependimento. Passamos a amar a verdade de Deus, não somente cumprir as leis, mas ter prazer em cumpri-la. Lembra do Salmo 1? Me deleito na lei do Senhor, tenho prazer na lei do Senhor, e nela eu medito de dia e de noite. Quando a gente fala em viver a verdade, implica justamente em buscar o conhecimento de Deus,
a única verdade eterna. João 17 fala isso. Conhecer bíblico é justamente experimentar, saborear, é ter relacionamento profundo com aquele que nos chamou. E ter experiência com Deus significa muitas vezes passar por provações, né? As pessoas querem experiência sem passar por provações, querem pular etapas. Mas quando nós somos provados, quando nós somos forjados à imagem de Cristo, muitas dessas vezes nós passaremos por tribulações. Ser forjado à imagem de Cristo requer passar por provações. Significa ser satisfeito em todas as circunstâncias. Tudo posso naquele que me fortalece. Se eu tiro esse texto de contexto, vai parecer que eu posso tudo mesmo. Mas você pode tudo. No sentido que eu posso passar necessidade, no sentido que eu posso ter bastante coisa na minha vida, no sentido que eu posso passar até fome, mas no sentido que eu posso estar bem financeiramente. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Quando a gente fala em viver a verdade, a gente está falando de desenvolver uma visão de mundo que esteja condizente com a Sagrada Escritura. Todas as coisas têm que ser para a glória de Deus. Lembra de Paulo falando em 1 Coríntios 10, 31? Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E é por isso que faculdade, escola, igreja, família, trabalho, tudo tem que ser de acordo com Deus, para a glória de Deus, conforme Ele quer e não conforme eu quero. É agradável a Ele. Isso a gente lembra que não existe, por exemplo, essa distinção que as pessoas tendem a colocar de vida secular e vida espiritual, né? Na igreja eu sou um, no trabalho eu sou outro. A minha vida devocional é uma e a minha vida de estudo é outra. Não, só existe uma vida. É a vida que o Senhor nos deu. Isso tem que ser desenvolvido através da sua verdade, não daquilo que a gente acha. Tudo estiver em desacordo com a verdade do Senhor, precisa ser rejeitado. Tudo que passar pelo crivo da palavra, se não estiver de acordo com a palavra que habita em nós, precisa ser rejeitado em todas as áreas da nossa vida. Quer seja na política, quer seja na ciência, quer seja no trabalho, quer seja na igreja ou qualquer outra coisa. Se não estiver de acordo com a verdade, e viver a verdade é isso, precisa ser rejeitado. Versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Que obras das trevas são essas? São aquelas que a gente citou ali no início do capítulo, né? Ele recomenda que nós não sejamos participantes das obras das trevas. Antes, essas trevas devem ser expostas à luz. E o interessante é que quando nós expomos as trevas à luz, estou tentando usar a crase aqui, professor, de maneira correta. Quando a gente expõe as trevas à luz sempre vencerá. Você pode apagar aqui tudo e riscar um fósforo, por menor que seja essa luz, a luz vai vencer. Sempre vai vencer. E é por isso que a vida do cristão, a vida em verdade, a vida em amor, em bondade, em justiça, é justamente trazer a verdade onde há mentira, é trazer a vida onde há morte, é trazer a alegria onde houver tristeza, é trazer a paz onde há guerra, é trazer a esperança onde reina o desespero, é trazer o amor onde houver ódio, é trazer perdão onde tiver mágoa, é trazer a salvação onde há a perdição. Não tem como um cristão que vive de acordo com as leis do Senhor, de acordo com as obras do Senhor, a luz sempre vencerá. Quando as trevas são expostas à luz sempre vencerá. E é por isso que ele fala, reprovai as obras das trevas. Porque quando elas são expostas diante da luz do Senhor, não é minha luz, a luz do Senhor sempre vencerá. E nesse ponto é impossível sermos também cristãos anônimos, né? Cristãos 007, não sei, cristão que ninguém sabe que ele é cristão, ninguém sabe como que ele se posiciona, ninguém sabe o que ele pensa, ninguém sabe o que ele pensa de igreja, ninguém sabe o que ele pensa de política, ninguém sabe o que ele pensa de nada. Ele passa batido, ó. Se você não dissesse, falasse, se eu não te visse lá na igreja, eu nem saberia que você era cristão. Na verdade, você é cristão, você só foi lá só para visitar? Não sei.
não sei, cristão anônimo, num contexto aqui de uma vida exposta à luz, é impossível, porque ele tem que reprovar as obras das trevas. Então é impossível nós sermos anônimos. Quando a gente tem uma analogia que eu acho muito interessante, quando as pessoas falam que o cristão tem que ser como um leão. Não estou falando aqui de unção de leão, nada disso, pelo amor de Deus. Estou falando de que o leão, quando chega na floresta, ele não fala, ó, tô chegando, avisa aí que eu tô chegando, eu sou o leão, avisa aí, o cara, avisou. Não, ele simplesmente chega. E quando ele chega, todos respeitam. Quando o cristão chega diante das trevas, as trevas precisam ser iluminadas pela luz de Cristo. Não tem outro modo disso acontecer. Quando o cristão chega diante das trevas, as trevas precisam ser iluminadas pelas obras do Espírito do nosso Senhor. A verdade ilumina, a justiça ilumina, o amor ilumina, a bondade ilumina, a reprovação às obras infrutíferas da carne ilumina, desde que não sejamos cristãos anônimos. Onde houver luz, jamais haverá trevas. Luz e trevas não vivem juntos no mesmo local. Ou haverá de existir luz, ou haverá de existir trevas. Vou ler 12, 13 e 14. Porque o que eles fazem em oculto o só referia vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Cristo nos ressuscitou, nos dando vida, né? Efésios 2:5, quando ainda estávamos mortos. Por que, Mike, ele fez isso? Bom, primeiro, não foi para nós dormirmos em meio aos mortos, né? Exemplo, quando a gente pensa no necrotério, e a gente pode dormir ali no meio daqueles mortos. Se eu passar ali, posso até confundir você. Passa batido que você está vivo, que você está dormindo em meio aos mortos, né? Você está ali como um deles. E nesse ponto eu não vou conseguir identificar que você é um vivo. E o maior sinal de que nós estamos vivos, como foi lido de manhã, Ezequiel 36:26, é que hoje nós possuímos um coração de carne, um coração que bate, um coração de sangue, um coração vivo, porque coração de pedra não é nada, é morte, não tem vida em si mesmo. Mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que fez aquele transplante em nós, retirou o coração de pedra e colocou o coração de carne para que agora nós possamos ter vida nele. Não foi para que nós dormimos em meio aos mortos, não foi para nós dormirmos em meio aos mortos, não foi para isso. E a gente só consegue viver em amor, em justiça, em verdade, quando o nosso coração é transformado. E agora nós passamos não mais a nos conformar ao mundo, como Paulo fala em Romanos 12, mas a gente passa a não ter mais essa forma do mundo e passamos a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que Ele seja conhecido, E é isso que acontece, por exemplo, quando nós começamos a olhar para Deus e reconhecemos o seu poder, os seus atributos, admitimos os nossos pecados e a nossa insuficiência, porque quando nós, a partir de Deus, nos enxergamos, aí sim nós enxergaremos corretamente, porque diante de outra pessoa pecadora eu posso ser até bom, diante de uma pessoa que aqui está, talvez eu seja até ok, Michael talvez, mas diante da justiça de Deus, diante dos atributos de Deus, diante da imensidão de Deus, diante da graça de Deus, diante do Senhor Todo-Poderoso, quem sou eu? Quem somos nós? Somos miseráveis, carentes da sua graça, carentes da sua glória, dependentes da sua transformação, dependente dele ir até nós e nos buscar, dependente de que Ele agora nos faça viver pelo seu Espírito
e não mais debaixo da justa condenação da lei. Dependentes que Ele produza em nós essas obras de luz, não mais obras de trevas. Quando nós olhamos para Deus e enxergamos sua grandiosidade, e aí sim nós olhamos para nós e vemos a nossa insuficiência e a nossa pequenez, nós chegamos no lugar certo. Porque só vai ter uma alternativa para nós: clamar aquele que tudo pode, clamar o sangue de Jesus, clamar o único que pode fazer com que a ira de Deus seja aplacada, o único que pode fazer com que nós sejamos religados a Deus, o único que pode fazer verdadeiramente que as nossas obras não mais sejam vistas naquele grande dia, mas as obras do Senhor sejam contempladas, e diante de Deus haja em mim uma placa escrito justificado. Somente quando nós olhamos para Deus e enxergamos a nossa pequenez e clamamos o sangue de Jesus, e clamamos a nossa dependência, mostramos a nossa dependência dele, tudo isso é feito. Somente quando nós olhamos para Deus e entendemos a nossa insuficiência. Diante desse texto, eu queria trazer algumas implicações para nós. Algumas implicações acerca daquilo que Paulo colocou aqui, eu acho pertinente para que nós meditemos nesta noite. Primeira coisa é que nós não somos salvos pelas obras. Nós não somos salvos pelas nossas próprias obras, para que nós não nos gloriemos, mas somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Porém, nós somos eleitos para uma boa obra, para que nós andássemos, ou para que nós andemos nela, nessas boas obras, de antemão. E são essas obras que confirmam se nós estamos ou não em Cristo Jesus. É como o Tiago fala: mostre-me tua fé, mostre-me tuas obras. Salvação não é pelas obras, salvação é pela graça, e nós não temos mérito algum. Não é aquele 99,999%, aquele 1% é seu. Não, é 0% é seu e meu. É tudo de Deus. Ele elege, Ele predestina, Ele chama, Ele converte, Ele faz todas as coisas. Ele glorifica, tudo é Ele. Ele santifica, tudo é Ele que faz. Mas somos eleitos para andarmos em boas obras. Ele preparou isso de antemão. As nossas obras confirmam a nossa fé. A obra da luz, o fato de nós repudiarmos as trevas, o fato de nós não andarmos mais como cristãos anônimos, mas como aqueles que expõem as trevas à luz, é isso que mostra se somos realmente, verdadeiramente cristãos, se somos verdadeiramente chamados pelo Senhor. Em segundo lugar, na nossa vida nós precisamos respirar, exalar e manifestar as obras da luz. Agora, diante do Senhor, tudo muda, tudo é segundo Deus, porque nós não estamos interessados na nossa própria vontade, mas em agradar a vontade de Deus, em agradar os filhos de Deus, em agradar aquele que sabe que é bom, perfeito e agradável, aquele único que sabe que é verdade, aquele único que sabe que é justo. A minha opinião e a sua opinião não interessam se não estiver de acordo com a vontade de Deus. É por isso que a palavra do Senhor fala que muitas vezes o Senhor não atende as nossas orações porque nós pedimos mal. E pedir mal aqui é pedir fora da vontade de Deus. A minha oração só é agradável a Deus à medida que eu oro à vontade de Deus. E é por isso que Ele modifica o meu coração dia após dia. E é por isso que Ele me muda a imagem de Cristo dia após dia. Para que agora a minha vontade se torne a cada dia a vontade de Deus. Precisamos trabalhar muito nisso. Precisamos, sim, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Precisamos, sim, depender a cada dia mais de Deus. Agora tudo muda, tudo é segundo Deus, porque nós vivemos para Ele. Em terceiro lugar, não podemos mais ser coniventes com as obras das trevas. Lembre-se que onde há luz, não há espaço mais para a escuridão. Só há espaço para um Senhor na nossa vida.
só há espaço para um Senhor no altar do nosso coração. Ou haverá de reinar o nosso Senhor Deus, ou reinará qualquer outra coisa, Mamon, reinará a nós mesmos, o diabo, o mundo, a carne, qualquer outra coisa. Mas o nosso Senhor não reparte a sua glória, nem o seu trono, não divide o seu trono. Não seremos tirados do mundo para isso, mas é ao mundo que nós precisamos iluminar com a luz de Cristo. É estar no mundo sem ser do mundo. João 17,6. Eu não tiro discípulos do mundo, mas é para que eles estando no mundo não sejam do mundo. Isso é algo difícil para nós, que trabalhamos todos os dias, que, enfim, encaramos todo o transporte público ou qualquer outra coisa no mundo. Precisamos estar no mundo, mas não podemos jamais viver como um deste mundo. É estar no mundo sem ser do mundo. Para concluir, eu queria dizer que Paulo queria que nós compreendêssemos o Evangelho da Graça, vivêssemos inteiramente o reino de Deus, que contemplássemos a vida que Ele planejou, que o Senhor planejou para nós, a coroa do Evangelho, o restabelecer das coisas como era no princípio, a vida de Deus, onde Ele é louvado do início ao fim. E a gente sabe que muitas vezes a caminhada é longa, o caminho é estreito, a porta é estreita, e durante essa jornada a gente se cansa, a gente pode até tentar encontrar os caminhos por nós mesmos, essa vida que Paulo tanto fala como se ele estivesse assentado ali nas regiões celestiais, e muitas vezes nós tentamos encontrar esse caminho por nós mesmos, e nós nos cansamos, porque por nós mesmos nós jamais conseguiremos encontrar esse caminho. E é neste momento que Paulo está dizendo: não foque em você, foque em Deus, foque no Todo-Poderoso, porque é Ele quem salva, é Ele quem dá vida, não somos nós. A nós cabe apenas nos render ao Criador, nos render ao seu poder, nos entregar ao seu poder e rogar para que Ele faça tudo em nós. Se focarmos em nós antes de entendermos quem Deus é por isso que Calvino fala que a partir do conhecimento de Deus nós podemos nos conhecer melhor, ou nos conhecer. Não há conhecimento de nós mesmos se nós não conhecermos aquele que nos fez. Se nós não focarmos em Deus, nós não entenderemos quem nós somos, nós não entenderemos as nossas reais necessidades, nós não entenderemos qual foi o propósito para o qual nós fomos criados, nós não entenderemos qual é o propósito de igreja, nós não entenderemos qual é o propósito de família, nós não entenderemos qual é o propósito de trabalho, se não partirmos de Deus. E neste momento, quando nós buscamos por nós mesmos, parece até que em algum momento nós podemos até estar dormindo, passando despercebido no meio de mortos, no meio de cadáveres, e Ele diz para nós: desperta, tu que dormes. Desperta não para você, não para si mesmo, mas para que a luz de Cristo te ilumine, e a partir da luz de Cristo as trevas sejam expostas. E nesse momento a grande e boa notícia é que a luz sempre vencerá. Não há dúvida, não há medo, não há temor, não há titubeio, não há nada disso. Diante da luz de Cristo, diante do Senhor, as trevas sempre serão derrotadas. Não tem tete a tete, frente a frente, não tem gol aos 49 no segundo tempo, gol de mão, não tem isso. Sempre vencerá. A linguagem bíblica é que o Senhor vencerá o seu inimigo com o sopro da sua boca. Sempre vencerá. E isso mostra as obras da luz, né? A verdade, a justiça, o amor, a bondade, em contradição àquilo, em contraponto àquilo que são as obras das trevas, aponta para uma realidade infinitamente superior, que é a vida eterna. É a vida onde nós temos o nosso coração, onde haverá amor perfeito, onde haverá vida perfeita, onde nós seremos como o nosso Senhor. É por isso que Paulo fala que aqueles que têm a mente somente nas coisas desta vida são os mais miseráveis deste mundo, aqueles que esperam no Senhor somente para esta vida. Porque nós, como regenerados, vivemos uma vida do Senhor já aqui,
estamos o tempo todo ansiando pela nossa glorificação final, pela nossa redenção final, pelo momento em que todas as coisas serão conformadas àquele que nos criou e nós veremos o nosso Senhor Jesus face a face e seremos como Ele é. E nesse momento a gente pode até não ter ouvido, nunca ter ouvido essas coisas, como o próprio Lucas falou aqui de manhã, que muitas das coisas a gente nunca ouviu, mas a gente está aprendendo. Mas a gente pode ter passado a vida toda tentando não se consertar, tentando ser mais amoroso, tentando ser mais bondoso, tentando ser mais justo, tentando ser mais verdadeiro, e a gente não conseguiu. A boa notícia é que o Senhor nos encontrou. A boa notícia é que o Senhor não somente nos encontrou, Ele foi até o nosso encontro. A boa notícia é que Ele não somente foi ao nosso encontro, mas Ele nos deu vestes novas. Ele nos deu um anel. Ele nos colocou na posição que nós nunca perdemos, que é a posição de filho. A boa notícia é que Ele fez um banquete para que nós nos alegrássemos, para que todos se alegrassem com a busca daquele que havia se perdido. A boa notícia é que Ele nos faz para que através do Seu Santo Espírito nós possamos viver uma vida que a justa condenação pelo pecado não tem mais efeito sobre nós, mas agora Ele prepara um caminho de santidade para que nós possamos trilhá-lo à luz de Cristo, para que a luz de Cristo resplandeça em nossas vidas e Ele seja louvado e glorificado através dela. O autor da vida nos deu para nós a sua própria vida. E a nossa resposta diante de tudo isso é que nós precisamos vivê-la. Queria orar com vocês. Senhor nosso Deus e Pai, somos pecadores miseráveis